A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade e mais um Café com Velocidade entrevista, recebendo aqui um piloto que a gente admira bastante, que já passou por diversas categorias e que esse ano está fazendo aí uma jornada dupla Brasil-Europa e creio que vai estar aí com ritmo alucinante até o fim do ano. A gente vai abordar essa questão, que é o Sérgio Jimenez, que está correndo na Blancpain, tanto na Sprint quanto na Endurance. A Sprint, infelizmente, ele não pôde estrear, bateu o calendário com a Stock Car, mas também está na Stock Car Brasil. Então a gente tem muita coisa para falar. Bem-vindo, Sérgio Jimenez, a essa sequência de entrevistas que a gente está fazendo aqui no Café com Velocidade. Já falamos com Bruno Senna, Lucas de Grassi, Alexandre Barros, Hélio Castro Neves, Augusto Farfus, uma série de pilotos, e é uma honra tê-lo aqui com a gente dessa vez. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Thiago. Obrigado aí pelo convite, vocês. Vamos bater um papo aí, bom. E eu queria já começar a falar com você sobre a Blancpain, esse campeonato, né, que a gente aprendeu a admirá-lo nos últimos anos, inclusive com a presença do Team Brasil, que você estava presente, né, correndo de BMW. Eu queria saber, não sei até que ponto, em que detalhes você pode chegar com a gente, o que aconteceu com o Team Brasil. A gente imagina que seja a velha questão financeira. A gente sabia que o time estava super empolgado com a mudança esse ano para a Lamborghini. A gente estava esperando o Team Brasil e o campeonato estreou e a gente não viu o time alinhado. Então, antes da gente falar um pouquinho da sua mudança para a Audi, eu queria saber desse desenrolar do Team Brasil, o que você pode trazer para a gente. Bom, Thiago, primeiramente, dizer que o Blancpain hoje é um campeonato, um super campeonato, a gente pode chamar, um campeonato que vem crescendo, né, desde quando se chamava FIA GT, e depois passou a se chamar Blancpain Series, que é praticamente um campeonato mundial hoje de Gran Turismo, onde mais de 12, 13 marcas, né, montadoras estão envolvidas. Então é um campeonato que vem crescendo muito. Esse ano é um campeonato que vai contar com 58 carros na Endurance e 40 carros na Sprint. Então a gente pode ter noção aí do tamanho. Isso a gente está falando de BMW, Lamborghini, Ferrari, Porsche, enfim, uma série de super carros, os carros dos sonhos. Eu tive a oportunidade de correr nesse campeonato um pouco antes do Team Brasil, que foi em 2010, 2011, quando eu fiz algumas provas pela Corvette e também pela Lamborghini, um convite de uma equipe inglesa e depois o convite de uma equipe alemã. E eu pude voltar, felizmente, a andar no campeonato todo de sprint em 2013, num super projeto que foi o Team Brasil, né, chefiado pelo Antônio Hermann e pelo Washington Bezerra, e esse projeto durou 3 anos, mas eu acredito que vai voltar com certeza em 2017, assim espero, porque é um passo importante que abriu para mim as portas aqui para poder hoje estar andando com a Audi, e infelizmente esse ano não conseguiram fechar, acho que os patrocínios ou algo desse gênero, que a gente sabe que não é fácil, com todo o problema também político que a gente está enfrentando no país. Mas eu tenho certeza que voltaram em 2017. E Jimenez, aproveitando que você entrou na questão do Team Brasil, quando que você ficou sabendo que a equipe não iria alinhar e quando que você recebeu o convite para andar com a equipe da Audi, a equipe belga da Audi, para essa temporada? Na verdade, devido, felizmente, a um bom trabalho que eu venho fazendo aqui desde 2013, né? Em 2013 eu corri de parceiro com o Ricardo Zonta, e 2014 e 2015 fiz uma parceria muito, muito sólida, muito boa com o Cacá Bueno, onde a gente conquistou 4 ou 5 pódios e sempre a gente estava disputando a ponta. Então acho que o meu bom retrospecto e todos sabiam do nosso déficit de performance por causa do carro em si, porque a BMW já tinha parado de investir
na Z4 e estava focada realmente na M6, que veio substituir o Z4. A gente fazia um ótimo trabalho, andando na frente, disputando a ponta e pódios e até vitória. E isso veio acontecendo, eu comecei um contato com o pessoal da Audi ali pelo meio do ano, e a gente começou a conversar e as coisas foram se alinhando, e acabou dando certo também de um piloto que eu fazia coach, que foi o Rodrigo Batista no Brasil, também está com a vontade de vir correr aqui na Europa e desenvolver uma carreira aqui no GT. Então acho que juntou as duas coisas e acabou que, um pouco devido à incerteza realmente do Team Brasil, que estava em negociação até no final do campeonato, eu estava com uma boa proposta ali da Audi, a gente acabou optando por andar lá com a equipe da WRT, que hoje é considerada uma das melhores do mundo aí na parte de GT. Nós temos um programa que a gente trata mensalmente, que a gente chama de Cafeteria, que é um programa que trata... A gente tem um programa principal, que é semanal, que trata das principais categorias. Ali tá a Fórmula 1, a Stock Car, com certeza, MotoGP. E a gente tem um mensal que a gente fala de outras categorias. E aí a gente entra com o Blank Pen. E a gente estava explicando no programa passado, né, a quantidade de carros e a dificuldade de se fazer uma equalização interessante e justa. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é a equalização do Blank Pen, que eu creio que deve ser uma dificuldade enorme pegar tantos carros com características tão diferentes e tentar fazê-los andarem mais ou menos iguais. E, na verdade, foi um grande desafio que a SRO, que é a organizadora do campeonato, né, ela tomou frente disso, né? Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem e para o público entender. Em 2013, a categoria se chamava FIA GT Series exatamente porque a gente tinha o brand da FIA, ou seja, era supervisionada pela FIA. E a FIA fazia esse Balance of Performance, que a gente chama, no começo do ano, e ela congelava isso até o final do ano. Mas a gente sabe que em todo o Balance of Performance, como é que ele é feito, né? Só para a gente chegar lá. É pego um piloto, esse piloto único, ele anda em todos os carros, só ele, no mesmo dia, ou em 2 dias, mas com temperaturas e condições de pistas tentando ser o mais próximos e iguais possíveis. E com todos os carros ele anda de pneu zero e faz algumas voltas como se fosse um ritmo de corrida. E após isso é analisado data e tudo mais para poder fazer a checagem e eles tentarem chegar numa conclusão, onde eles bloqueiam normalmente o carro em peso, em altura e em restritor de motor. Então, são essas três, na verdade, são essas 3 coisas que limitam os carros. Então, um carro tem muita potência de reta, eles limitam ele no restritor de motor para poder andar menos. Um carro faz muita curva, é muito bom de curva, eles pegam e limitam a altura do carro, ou seja, o carro não pode andar tão baixo, né? E no automobilismo em geral, quanto mais baixo, na teoria, quanto mais baixo, mais rápido e melhor a curva é. E se um carro for muito leve, ou seja, se ele é leve, ele vai frear mais rápido, ele vai ter uma saída de curva mais rápida, eles colocam peso nesse carro. Então isso era feito pela FIA no começo do ano, e a FIA congelava isso até o final. Só que durante o ano, todo mundo vai evoluindo, vai melhorando, as fábricas e montadoras iam desenvolvendo novas peças, e acabava que um carro se sobressaía do outro muito, e isso ficava um pouco ruim para o campeonato, porque ficava muita diferença dos carros entre si. E a SRO assumiu isso e podemos até dizer que peitou isso e abraçou para ela, criou um corpo técnico para isso. E o que ela faz? Ela faz o Balance of Performance como era feito com a FIA, só que ela vai modificando durante o ano. Então, se ela vê que alguém no Balance of Performance, que é chamado de BOP, sacaneou, ou seja, colocou um pouquinho menos de potência naquele momento, sei lá, ou restringiu o carro em acerto, e isso aí vai ser verificado na próxima corrida, que se esse carro tiver uma vantagem muito grande, eles vão lá e cortam, ou seja, eles vão lá e limitam mais ainda esse carro, seja em potência, seja em altura, ou seja em peso. Então, é uma coisa que eles assumiram, correram um risco, só que foi muito bem feito, foi uma coisa que fez o campeonato crescer muito, porque todo mundo viu que não tinha defesa para marca nenhuma. O que eles queriam era exatamente um Balance of Performance, tentando, óbvio, deixar o mais parecido, equalizado, mesmo estamos falando de motores V6, V8, V10, V12, carros que pesam 1.200, 1.300, 1.400 quilos. Então você imagina quanta coisa envolvida. E mesmo assim, eles assumiram esse risco e o campeonato só cresceu depois disso.
e está nesse sucesso enorme agora em 2016, que tem uma quantidade aí de carros que impressiona a todos, devido a exatamente acho que essa clareza, né, com que eles estão lidando com as coisas e com o bom trabalho que estão fazendo. É muito legal ouvir isso de você, Sérgio, porque acho que muitos dos nossos ouvintes têm essa dúvida de como esses carros podem andar tão próximos, mesmo tão diferentes tecnicamente. E aí, a minha pergunta é um pouco nesse enfoque, mas pensando nas pistas, né? No campeonato de 2016, nós tivemos duas etapas, uma da Sprint Misano e outra da Endurance em Monza. E Sim. vimos resultados completamente diferentes, né? A Audi dominando na prova de Misano, um circuito mais travado, e enquanto McLaren e Mercedes se destacaram, os carros de Gran Turismo da McLaren e da Mercedes se destacaram na prova de Monza. Tem a ver com essa questão do equilíbrio dos carros, que mesmo assim um carro pode se destacar mais por conta da questão de um motor num determinado traçado do que outro? Não, isso, Thiago, sempre vai acontecer, né? Não, é impossível, como eu expliquei aqui, é impossível você chegar a um balance of performance, vamos dizer, perfeito, vindo de montadoras de 12 diferentes países, enfim, é quase impossível realmente. Então, é claro que pista, como você acabou de usar de exemplo, que é bem claro, uma pista como Misano, uma pista que não tem muita curva de alta, é uma pista que não tem muita reta, né? Na verdade, só tem uma reta e não tão grande. A Audi andou muito bem, praticamente venceu a última corrida e chegou no pódio na primeira também. Mas você viu também que Bentley andou bem, a Mercedes em si também andou bem, mas talvez a Audi se sobressaiu. Quando a gente chegou em Monza, é uma pista que historicamente no Blancpain a Audi nunca andou bem. Por quê? Porque realmente a Audi não tem uma velocidade de reta grande, ela não tem uma performance de motor, vamos dizer assim, grande. E Monza vou te falar que 60, 70% é motor, porque nós temos 4 grandes retas nos 5.800 metros da pista, que eu não lembro de cabeça, mas elas tomam praticamente 3 km de pista, eu acho, quase 4. Então fica difícil realmente andar bem. E a gente viu uma performance sim, muito boa da Mercedes e nós vimos uma performance muito boa da McLaren, que além de estar muito bem balanceada, esse carro da McLaren ele veio no meio do ano passado, então eles já têm uma database muito boa devido ao desenvolvimento. Então é um carro que andou muito bem e pôde disputar a ponta. Então isso vai existir durante o ano todo, pistas que a Audi vai estar muito bem, pistas que outros carros estarão muito bem. E esse é o grande segredo desse campeonato. É aquele carro que consegue andar bem em todas as pistas, né? A Audi não era o carro mais rápido em Monza, mas ele era um carro muito constante. Por isso que a gente conseguiu vir durante toda a corrida para cima. Porque é um carro que consome pouco pneu, é um carro que freia bem, é um carro que durante uma hora de stint com o mesmo jogo de pneu ele se adapta muito bem. Então acho que a gente vai ver isso durante todo o ano e eu acho que é exatamente esse que é o grande interessante do campeonato. O que a gente pode esperar para Brand 7, né? Que eles vão correr no circuito longo, não é aquele circuito curtinho que o BTCC, por exemplo, usa. Tem algumas retas também. Acha que a Audi vai se encaixar bem? Pode ter dificuldades também? Acho que a pista de Brands Hatch é uma pista boa para a Audi. Historicamente ela venceu nos últimos anos. A gente lá com o Team Brasil de BMW incomodou bastante eles nos 2 anos aí, nos 2 últimos, 2014 e 2015, mas eles tinham um pouquinho de superioridade, apesar de ser um carro diferente, né? O do ano passado era o R8 LMS Ultra e esse ano é o R8 LMS, uma construção e um carro totalmente diferente, mas devido à característica do carro, eu acredito muito que a gente vai ter um carro bastante equilibrado lá e eu acho que a gente vai poder brigar pela frente. Sérgio, você também pode falar um pouco a respeito da parceria do time, né? Você corre regularmente com Rodrigo Batista e também na Endurance corre com Felipe Albuquerque.
como que é a parceria entre os pilotos a partir de cada característica de pista? Vocês conversam, essa pista favorece o meu tipo de pilotagem com esse carro? Tem alguma conversa nesse sentido? E como que é a relação entre vocês? Você até falou do projeto do Rodrigo Batista, pode entrar um pouco mais em detalhes sobre qual que é a experiência que eu acredito que você esteja passando para ele nesse momento, ele que é um piloto mais novo, está chegando agora. Quando você vem correr aqui nesse tipo de categoria, que aliás, desde que eu comecei a correr aqui regularmente de novo, né, podemos falar assim, em 2013, é um estilo de categoria que vem crescendo muito. A gente vê a própria Blancpain, que está crescendo e muitas montadoras envolvendo. Nós temos o WEC, que é um campeonato de protótipo, né? LMP1, LMP2. Tem uma categoria Europa Le Mans Series, que é o europeu de protótipo também, que tem LMP2 e LMP3, que é um carro novo, que está crescendo muito. E você, nesse tipo de categoria, você tem que aprender a dividir, né? O piloto em si, ele é muito individualista e sempre foi, porque desde que a gente se entende por piloto desde o kart, você tem que ser mais você o tempo inteiro e defender o seu o tempo todo, né? E tentar buscar o melhor sempre para você, porque você que está guiando o carro ou o kart, então precisa acertar e fazer da melhor forma possível. Quando você vem correr nesse tipo de categoria, você acaba tendo que aprender e mudar um pouco esse pensamento, né? Porque não adianta você fazer o carro só para você, ou um carro rápido que só você consiga guiar, porque você tem um parceiro que você vai levar junto. Então, você acaba aprendendo a trabalhar em grupo, né, junto com outro piloto e cedendo um pouco daqui, cedendo um pouco dali, seja no acerto, seja também no jeito de pilotar, porque cada um gosta de dirigir de um jeito, com o pedal mais para frente, com o pedal mais para trás, com o volante mais próximo, com o volante mais longe, um pouco mais largo no banco, um pouco mais preso. Então aqui você tem que ir cedendo e vai aprendendo a dividir realmente junto com outros pilotos, né? A gente fala na sprint que são 2, mas na endurance são 3, né? Então você tem que sentar e aprender a dividir, conversar. Eu acho que faz bem isso, abre bastante a cabeça, você vai aprendendo muito com isso. São outros estilos de pilotagem, outros tipos de fala, né? Como passar o sentimento do que acontece com o carro. Então, acho que nesses 3 anos e agora no meu quarto, eu aprendi bastante com isso e isso tudo que eu estou trazendo junto ao Rodrigo para exatamente ele entender e tentar aprender o mais rápido possível dentro do ano, né, para poder aprender a poder passar informação, a entender o que ele quer do carro e assim acho que junto a gente consegue evoluir muito mais, vendo data junto, vendo onboard, andando nas pistas e correndo junto, a gente consegue fazer uma evolução muito maior devido a ele estar sentado no mesmo carro que eu e sabendo que se eu faço também é possível ele fazer. Sérgio, uma explicação sobre o final de semana do Blancpain que eu queria com relação a pneus. Vocês têm jogos ilimitados, quantia limitada? Como é que vocês costumam usar isso? Às vezes tem que largar com pneu usado, que é uma coisa importante, né? Às vezes define ali um pouco o desempenho de um carro e a gente de fora de repente acaba não percebendo isso. Na verdade, assim, na Endurance nós temos 3 jogos de pneus novos, lacrados, que a gente chama. Que são os jogos de pneus que você pode fazer o qualifying, né? Depois você tem 2 jogos de pneus novos para os treinos. Então, no total, você tem 5 jogos de pneus zeros para o final de semana, sendo que normalmente a gente acaba utilizando os 3 jogos na classificação, porque cada piloto é obrigatório a fazer uma volta rápida. Mas você também não é obrigado a fazer com pneus novos. Então, às vezes, quando a pista está um pouco gelada ou pode ter chovido, o primeiro piloto acaba sendo sacrificado andando com o pneu usado do treino para a gente guardar um set novo para colocar na corrida. Já que na corrida nós largamos com um set, quando para trocar o piloto, troca os pneus, quando para trocar o outro piloto, também troca os pneus. Né? Isso nas 3 horas, nas 6 horas
que nós temos em Paul Ricard também é a mesma coisa. E nas 24 horas, toda parada, que é sempre em torno de 1 hora, que é o que aguenta o tanque, e é o que o piloto pode pilotar, um máximo de 1h05, acaba se trocando o pneu também toda hora. Na sprint, que são no final de semana, são 2 corridas de 1 hora, sendo obrigatório a troca de pilotos no meio do stint, ou seja, com 25 minutos de corrida o box abre e fecha com 35 minutos. E você é obrigatório a parar e trocar os 4 pneus, sendo que também é obrigatória a troca de pilotos sem ajuda da equipe. Então nós pilotos temos que nos trocar sozinhos. E isso é o grande legal do sprint, porque dentro disso existe uma competição de pit stop, que o momento que você passa a linha de entrada até você parar no box, quando você para, só 2 mecânicos podem trocar os 4 pneus enquanto os pilotos se trocam. Isso a gente está falando aí numa faixa de 18 a 20 segundos, então é um treinamento também que a gente tem que fazer em nós pilotos para a gente não, caso se atrapalhe com o cinto e a entrada e saída do carro, pode prejudicar a equipe e nós mesmos, porque todo mundo troca muito rápido. Então é uma coisa que a categoria criou, essa competição que vale pódio e vale dinheiro para os mecânicos que vencem. Então eles também precisam da nossa ajuda nesse sentido. E na sprint a gente tem também 3 jogos de pneus zeros para fazer as classificações e 2 jogos de pneus novos também para os treinos. E eu tenho uma outra dúvida a respeito Na verdade, não é nenhuma dúvida, mas é uma curiosidade de saber a sua opinião sobre a estrutura do campeonato, como ele é hoje. Você tem as provas sprints, como você explicou agora, as provas de endurance em vários formatos, sendo que a principal ou a mais importante desse calendário são as 24 horas de Spa. Esse modelo te agrada? É o melhor modelo de campeonato? Até porque, como ao longo da conversa você já explicou, a categoria passou por várias mudanças ao longo dos anos. Primeiro com o brand da FIA, depois a mudança, o anúncio da parceria com a Blancpain e a criação de séries diferenciadas. Mas hoje, o modelo de 2016 é um modelo que te agrada 100%, 90%? O que poderia alterar ou não? O que você acha a respeito? É um modelo que veio se moldando, né, durante esses anos que eu estou aqui, desde 2013, a gente pode falar. Até o ano passado, nós tínhamos 7 corridas de sprint e 5 corridas de endurance, né? Então era um campeonato um pouco mais longo. Lembrando que o brand, né, o campeonato se chama Blancpain Series. O que é os Blancpain Series? É a soma das corridas de endurance com a soma das corridas de sprint. Mas também existe um campeonato separado de endurance, ou seja, só aqueles que fazem as 5 provas de endurance, e o campeonato de sprint, que são as 5 provas de sprint. Então nós temos, na verdade, 3 campeões no ano, né? Temos os campeões da endurance, temos os campeões da sprint e temos os campeões gerais. Para você ter uma ideia, o ano passado, o que é uma coisa que é legal, porque deixa todo mundo contente, todo mundo sai na mídia, mas também não tira o brilho de quem vence. Ano passado a gente teve a Nissan como campeã do Endurance, nós tivemos o Bentley como campeão da Sprint e nós tivemos a Audi como campeã geral. Então você vê que o campeonato foi extremamente disputado, assim como vai ser esse ano. Mas como você estava falando sobre o formato, eu acredito que a SRO veio ajustando o formato. Eu acho que não posso falar que está errado, porque esse ano é o ano de maior sucesso deles, com toda essa quantidade de carros e montadoras. E como o Ratel, que é o CEO da categoria e o dono, falou, ele conseguiu escutar todo mundo e ajustar o melhor possível, tirando 2 corridas do sprint, ou seja, tirou algum custo. Ele tirou a corrida que ele fazia fora da Europa, que a gente fez se eu não me engano, foram 3 anos no Baku,
e um ano na Rússia. E ele tirou essas corridas que existe um custo e mais do que o custo, toda a logística e dificuldade das equipes embalarem os carros, botar no container, tinha limite de peso, pessoas para viagem, hotel, vamos dizer, um pouco complicado, né? Mesmo sendo próximo aqui na Rússia, mas é um pouco complicado. Então ele tirou essa corrida fora da Europa, ele assumiu que ele talvez não tenha o brand de campeonato mundial, mas ao mesmo tempo, pela quantidade de carro e montadora que estão envolvidos no campeonato, ele tem certeza que é um dos maiores, além do que a categoria esse ano aumentou o prêmio, ou seja, ela vai distribuir durante todo o ano 1,5 milhão de euros em premiações, seja para os primeiro, segundo e terceiro das corridas, seja para os pit stops, seja para o campeão da Endurance, Sprint e campeão geral. Então eu acho que ele, com essas modificações que ele apresentou o ano passado, né, que é o campeonato desse ano, eu acho que agradou a todos e eu posso te dizer que também me agrada. É claro que eu, como piloto, queria que tivesse um pouco mais de corridas, né? A gente anda 10 finais de semana somente, mas eu tenho também a Stock Car, então eu tô com o calendário bem cheio. Esse ano eu tô bastante feliz. Só dando um recado que nós demos no Cafeteria, para o ouvinte que de repente está ouvindo isso e não acompanha muito Blink Pain, né? Um recado que a gente deu bem interessante. As corridas estão no YouTube, na página da Blink Pain. Uma facilidade enorme, você consegue assistir ao vivo as corridas. Se de repente você perdeu, você pode entrar na página, a corrida está lá inteira para você assistir. E isso facilita bastante para os fãs do automobilismo. Vindo um pouquinho agora para Stock Car, Sérgio, deixando o Blink Pain um pouco de lado, falando um pouquinho dessa sua temporada de 2016, né, mudança de equipe, você saiu da C2 Team o ano passado, que você inclusive encerrou em grande estilo a participação por lá e começou a correr na Cavaleira. Queria que você falasse um pouquinho da temporada 2016, que começou já com a corrida de duplos, depois a etapa do Velopark. Bom, 2016 começou um pouquinho conturbado. Na verdade, no final do ano passado eu tinha feito um acordo com amigos, né, que acabou que a gente não conseguiu, a equipe não conseguiu obter o patrocínio que estava esperando ou que estava contando, e quase que até me prejudicou um pouco no sentido de ficar até quase fora da Stock, porque me avisaram somente 3 semanas antes de começar. Mas felizmente cheguei num acordo com a Cavaleiro, que a gente já estava conversando. É uma equipe que ela já está no seu segundo, ela vai para o seu segundo ano aí na Stock Car, mas é uma equipe que vai ser reconstruída novamente, ou seja, todos os integrantes são praticamente novos. Então é um trabalho que eu já fiz ali até na própria Vox, quando eu andei, né, no começo da equipe. O trabalho que eu fiz ano passado na C2, que começamos, fui contratado para isso, para tentar mostrar o caminho para a equipe, botar as pessoas no lugar certo e, enfim, tentar passar um pouco da minha experiência. Eu acho que o resultado apareceu, nós fizemos pódio, nós vencemos corridas e nós terminamos o ano liderando a corrida, disputando pela vitória. Então, é um trabalho com que eu também fui contratado para fazer agora na Cavaleiro. Então, vai ser um ano bastante suado, difícil, mas eu acho que as pessoas que estão dentro da equipe, que eu estou conseguindo trazer, assim, também junto com o Beto, que é o dono da equipe, que é um cara muito batalhador e que tem a cabeça bem aberta, eu acho que a gente vai ter grandes resultados aí, não muito tempo aí para acontecer. E a expectativa, então, desse ano é conseguir resultados tipo um pódio, vitória, mas consciente que o título pode ser algo distante ou não? Ou como é uma categoria que as coisas são mais equilibradas, o título é sempre uma meta para você, mesmo com esse cenário? Não, acho que eu tenho que ser realista. Realmente, eu não acredito que eu vou conseguir chegar disputando o título no final do ano, devido aí que exatamente a equipe ser nova, tem todo um trabalho que nós estamos fazendo, colocando as pessoas agora para a terceira etapa de Goiânia. Nós já trocamos alguns integrantes da equipe que não estavam funcionando. Então tem que ser realista, que acho que a disputa do título em si vai ser um pouco mais difícil, mas eu acredito sim muito que a gente vai obter aí um pódio,
eu acredito bastante que a gente pode conseguir uma vitória, devido exatamente a todo o empenho que está sendo colocado na equipe, as pessoas que estão vindo com vontade, que eu acho que isso aí é mais de 50% aí de quem quer trabalhar com automobilismo e quer fazer alguma coisa, é a vontade, é querer fazer bem feito. Então, o Beto tá fazendo tudo que é possível e está ao alcance dele, junto com os parceiros que ele tem, para a gente tentar montar um time rápido, né? Que é uma coisa que não é fácil no automobilismo, já que não é como um vendedor que nós podemos sair e contratar, né? A gente precisa ter um cara especializado de mecânica, um cara que é bom, um cara que entende o carro, nós precisamos ter um engenheiro que já fez Stock Car, que já conhece o carro, que entende um pouco das estratégias, nós precisamos ter todo esse tipo de pessoal que é experiente, mas claro que todo mundo e a maioria já está empregado, então a gente está formando um time pouco a pouco, está chegando pessoas novas que eu acho que vai ajudar. Então é um trabalho difícil, mas é muito prazeroso quando se tem um resultado ali, quando a gente consegue um pódio, consegue uma vitória, ver a felicidade de todos ali que estão empenhados e trabalhando forte para conseguir realmente o objetivo final, que é, mais do que qualquer coisa, é ser competitivo sempre, né? Eu acho que a vitória é uma consequência, o pódio é uma consequência, né, de um trabalho. Então a gente tem que trabalhar para estar bem, fazer a lição de casa na oficina, deixar o carro o mais pronto possível, errar o menos possível, e assim a gente vai ter chance de poder sempre estar pronto e competitivo, que aí a oportunidade vai estar ali na frente. Sérgio, como eu falei no comecinho, né, a gente tem um programa semanal e um mensal. O semanal trata das categorias mais importantes e, obviamente, a Stock Car está lá pela importância dela no cenário nacional, a quantidade de bons pilotos. Mas tem alguns pontos na Stock Car que tanto nós aqui da mesa quanto os nossos ouvintes não gostamos muito. E a gente até, nessas grandes entrevistas que eu te falei, uma delas foi com o Maurício Slaviero, né? Para quem não sabe, o dono, o chefe da Vicar, que organiza a Stock Car. A gente bateu nesses pontos com ele. E a gente queria também saber a opinião dos pilotos. Obviamente, você pode ter uma opinião completamente contrária, eu só vou expor o nosso ponto de vista. E uma das coisas que mais desagrada a gente aqui como telespectador e fã de automobilismo é o push to pass, porque a gente acha que o push to pass às vezes causa alguns cenários que não são legais. A gente entende que de repente se não tivesse seria uma corrida sem ultrapassagem, mas de repente a gente vê uma corrida em Curitiba, que infelizmente, né, tomara que não tenha sido a última, ou Goiânia, que vira aquela coisa do cara aperta o botão da entrada da reta, no meio da reta ele já fez a ultrapassagem, na tomada da reta ele já voltou, da curva lá, ele já voltou para a posição dele. As ultrapassagens parece que perderam um pouquinho aquele gostinho de quem freia mais tarde lá dentro. E a gente queria uma mudança, né? A gente como aqui do programa e os nossos ouvintes. Eu queria a sua opinião sobre o botão de ultrapassagem como piloto, como você vê ele, se tá legal, se não precisa de mudança, ou se caberia ali alguma mudança, alguma alteração nesse sistema, que é algo que nos desagrada um pouco, porque a gente acha que as ultrapassagens meio que ficaram muito artificiais na estoque. Não, eu não discordo de você, não. Eu também acho que a ultrapassagem acabou ficando um pouco artificial. Eu acho que para quem está de fora parece mais do que para nós, porque tem toda uma estratégia de dentro do carro para usar o push, né? Porque o push realmente, como você falou, ele dá uma diferença grande. Tem pistas que chegam a dar 100 cavalos, ou seja, é muita coisa. Mas se não existisse também, eu acho que a gente não teria ultrapassagens, né, tão fáceis, vamos dizer assim, mas talvez daria mais emoção. Eu já sugeri isso abertamente, eu falo sempre, já conversei com o Maurício, na minha opinião, para a gente ter uma corrida talvez que não necessite, não fique, vamos dizer, artificial o push, né, a ultrapassagem, é colocar mais potência nos carros, né? Hoje a gente tem uma limitação, na verdade, na borboleta, ou seja, nós andamos com 63%, 65% de acelerador. Então você vê que ainda nós temos, se liberássemos todo o acelerador hoje para 100%, nós teríamos aí cerca de 80%, 70%, se eu não me engano, tá? Não quero dizer números exatos, mas eu acho que são 70 cavalos a mais. Com 70 cavalos a mais, o piloto
já começaria a fazer um pouco mais de diferença também, né? Porque ele teria que economizar um pouco de equipamento, ele teria que economizar um pouco de freio, ele teria que economizar pneu, ele teria que economizar o carro, né? Teria que pensar um pouco mais. E isso causaria mais ultrapassagens, porque aquele cara que for mais agressivo no começo vai ficar um pouco sem pneu para metade do final da corrida. Nós temos corridas hoje de 48 minutos, né? A primeira, e 30 minutos, 30 e poucos minutos a segunda. Então, hoje eles mudaram a regra, vai ser uma janela aberta, ou seja, você não é obrigatório parar na primeira prova, agora você pode mistar a primeira com a segunda, escolher quando parar, né? Não é possível fazer as duas corridas com o mesmo combustível. Então isso já vai dar uma mexida legal, mas para realmente ter mais ultrapassagens reais, vamos chamar assim, né? Na minha sugestão, e eu não vejo outra, seria exatamente liberar mais potência, que na minha opinião é o que falta assim hoje. Mas também a gente não pode esquecer que tudo tem um porquê. Teria que ter algumas modificações no carro, talvez na questão de freios, talvez na questão de diferencial, enfim. Eu não vou entrar tecnicamente porque eu não sei 100%, mas talvez teria que existir um investimento um pouco por parte aí das equipes, né, e da categoria em achar essa solução, que daí nós teríamos aí mais potência, o carro ficaria mais difícil de pilotar, teria mais desgaste em todo sentido, e aí sim a gente iria ver pilotos errando mais, pilotos que não vão economizar tanto, a gente vai ver mais ultrapassagens, vamos dizer assim, mais reais, né? E mesmo assim nós poderíamos ter um push, né? Mas um push com 10%, a gente poderia correr com 90% de acelerador e ter uma ajudinha de um push aí, né? Então eu acho que com desgaste de equipamento e pilotos que vão salvar um pouco mais aqui e ali, a gente teria aí com o push uma ajudazinha e ficaria um negócio mais ali lado a lado e mais competição. E aproveitando que você estava falando sobre o desenvolvimento do carro e tudo mais, qual que é a sua percepção sobre o desenvolvimento desse carro hoje da Stock Car? Eles anunciaram algumas alterações por questão de segurança, as equipes têm tido esse trabalho com essas atualizações de fazer o carro ficar mais seguro e ao mesmo tempo ter um bom desempenho na pista, e há a perspectiva de algumas outras alterações num futuro bem próximo. Você acha que a linha de desenvolvimento do carro da Stock Car é aceitável, é uma linha boa? Você vê que eu já entendi que pela sua opinião a respeito do Push to Pass, você entende que o carro ainda pode ser desenvolvido um pouco mais, ou ter um desenvolvimento mais acelerado, mas em outros aspectos que não só do Push to Pass, você tem alguma crítica, alguma sugestão que também coloca para o pessoal, direção da categoria, sobre a curva de desenvolvimento desse carro? Eu acho que eu acho que vem desenvolvendo, o carro vem ganhando evoluções, né? Eu estou na categoria desde 2013, então desde que eu estou lá já teve algumas modificações. Esse ano, por exemplo, nós ganhamos um splitter dianteiro de carbono, então o carro melhorou, a gente tem um carro mais estável, a gente ganhou todo o sistema de direção diferente, que o antigo tinha muitos problemas, né? Todos os pilotos tinham alguns problemas, às vezes ele entrava e acionava, a hidráulica funcionava, às vezes não. Então esse ano colocaram um sistema novo que me parece que é melhor, colocaram um tanque novo também, que é mais seguro. Então tem algumas modificações que estão sendo feitas pensando sim na segurança dos pilotos, né? Na segurança de todos. E da parte de desenvolvimento também entrou esse ano uma pastilha nova, uma pastilha de um fornecedor diferente que melhorou, pelo que a gente está podendo ver, uma pastilha que dura muito mais, que a gente está tendo menos problemas de desgaste e de variações, porque a gente tinha alguns problemas de pastilha que vinham um pouco diferente uma da outra. Então a categoria sim corre atrás, tenta fazer ao máximo junto com a fornecedora dos equipamentos, que é a JL, e também junto com as equipes, né? Eu acredito muito que todo mundo queria ir muito mais o tempo todo, mas a gente sempre tem que lembrar
do investimento, do custo, né? Não é uma categoria barata, a gente sabe disso, então também não dá para a gente querer mudar o carro inteiro, como era até o sugerido, né? A ideia e a intenção era que nesse ano de 2016 entrasse um carro completamente novo, mas que por tudo que o país está passando e pela dificuldade e pelo custo não foi possível. Então eles estão fazendo novas atualizações neste mesmo chassi que nós temos hoje. Então eu acho que está, sim, eu vejo muito bem a Vicar buscando soluções, assim, junto com a JL. Agora as equipes criaram uma associação que me parece que está criando um corpo e está conseguindo ter mais voz ativa junto a eles. Foi criada também a Associação dos Pilotos lá pelo Giafone, que eu acredito que a gente também vai ganhar um pouco de força no geral. Então eu acho que tá caminhando. Talvez não é na velocidade que nós queremos, né? Mas está na medida do possível. Acho que está todo mundo fazendo um bom trabalho. Um outro ponto, Gimenez, a gente fechar com essa questão de pontos da Stock Car que a gente gostaria de discutir, que talvez não nos agrada muito, esse formato das corridas, né? A gente percebeu, e a gente sabe que alguns pilotos são a favor e outros são contra, a gente teve a oportunidade de falar com alguns, queria saber a tua opinião. A questão do formato, né? A gente percebia que o piloto tinha que escolher, eu quero ir bem na primeira corrida, então quase que necessariamente eu vou mal na segunda, porque para eu ir bem na primeira eu vou ter que sacrificar, não vou ter que de repente trocar os 2 pneus, ou não vou ter que pôr muito combustível para ir bem nessa primeira, ter um tempo de pit stop mais curto. Não, eu não tenho chance de ir bem nessa primeira, então já vou preparar meu carro para a segunda, então eu vou sacrificar. Essa coisa de ter que escolher uma e outra também não nos agradava. Eu acho que pra gente, assim, um consenso comum seria 2 corridas realmente independentes, como é o WTCC, como é o BTCC. Você acabar uma corrida, cada um vai lá e troca os pneus e coloca o combustível que quiser e começa uma nova etapa. Poderia até se inverter o grid, a gente sabe que inversão de grid é uma coisa normal, daria menos pontos. Eu queria saber a sua opinião sobre esse formato de corridas, de ter que escolher onde ir bem, quase que necessariamente ir mal na outra. Não, eu não vejo dessa maneira, como você estava falando, de escolher uma e bem, a outra mal. Eu acho que aí é tudo questão de estratégia, né? Você pode sim, talvez você não seja o piloto que mais faça, talvez você não faça um pódio na etapa, mas você seja o piloto que mais somou pontos, né? Então, é uma escolha, na verdade. Então, se você estiver em primeiro, obviamente que você vai focar e buscar terminar ali em primeiro, né? E não é que exatamente você sacrificou a segunda, mas você vai acabar tendo que partir um pouco mais de trás para buscar alguns pontos na segunda. Então, eu acho que é tudo questão de estratégia. Eu acho que o primeiro ano que foi adotado esse sistema, que foi em 2014, chegaram nove pilotos, chegou disputando o título, né? Então, eu acho que valeu bastante. O ano passado, quando foi a mudança, em 2014, nós tínhamos o álcool ainda, né, o etanol. Em 2015 já foi a gasolina. Então, a gente percebeu que já nivelou um pouco, porque não tinha tanta diferença na parte do abastecimento, então não dava tanta diferença da corrida 1 para a corrida 2. E a gente já viu já um campeonato que concentrou mais com as equipes grandes, né? Então, esse ano eles modificaram a regra novamente para ver se exatamente dá uma bagunçada, acho que essa é a palavra mesmo, porque acho que para o público em geral talvez atraia, eu acho que atrai mais gente para querer ver um piloto que acaba que está andando bem, caindo para 7º, 8º e vir passando os outros. Então, eu acho que é bom para o geral, né? Se nós fizéssemos como acontece, eu não vou lembrar a categoria, mas 2 corridas no final de semana com 2 classificações e com corridas com tempos iguais, ficaria uma coisa meio que com que já acontece no geral. Então, acho que eu acho que penaliza sim aquele piloto que está bem no final de semana por ele não poder fazer tantos pontos, mas eu acho que para aquele que está andando, que está buscando ficar na categoria, aquela equipe que não está tão bem, eu acho que pelo menos ajuda, né, a conseguir aparecer, a conseguir ter uma chance de buscar alguma coisa. Sérgio, qual que é, seja bem sincero com a gente, eu sei que você está sendo bem sincero, mas essa pergunta vai ser direta e reta. Qual que é o piloto que você olha no grid da Stock Car e você fala, esse é o cara, esse é o seu principal rival, aquele que você mais admira, e assim, qual que é o piloto que você olha e fala, esse eu vou
ter problema? Não necessariamente o rival, mas que você sabe que vai ter problema no grid da Stock. Eu vejo a Stock, ela tem hoje muitos nomes, muitos pilotos bons, né? Pilotos que já estão há anos lá, já estão há mais de 10, 15, até quase 20 anos na Stock Car, então tem uma grande carreira e grandes resultados e sempre andam bem. Né? Eu tive a chance de compartilhar 2 anos com o Kaká aqui no BMW Team Brasil. A gente andou juntos aqui, então acabou partilhando aí, criando um laço de amizade, né? E eu admiro bastante ele pelo tempo que ele está na categoria, pelo tanto de vitórias e títulos que ele tem. Não é fácil, né, se manter sempre ali na frente. É claro que ele é suportado por um grande patrocinador, por uma grande equipe, mas também é necessário ter um trabalho do piloto, né? Então eu trabalhei próximo a ele, sei o quanto ele busca também estar na frente e tá andando sempre bem. Sérgio, para a gente já encaminhar para o fim da nossa entrevista, eu queria falar rapidamente com você só sobre o início da tua carreira, a questão dos monopostos, né? Você estava seguindo um caminho legal ali para a Fórmula 1. Queria que você fizesse um resumo, o que faltou, o que não deu certo para você continuar, né? Você foi campeão da Fórmula Renault Brasil aqui, correu na 1GP, né? A saudosa 1GP, que sentimos todas as saudades dela, passou pela GP2, mas foi um ano ali meio conturbado, né? Foram apenas algumas etapas. Queria que você fizesse aí um resumo pra gente dessa parte monoposto da tua vida. Hoje eu não sei se é assim, mas na época, como todo bom começo, com todo piloto do kart, eu queria chegar na Fórmula 1, sempre foi o meu objetivo, sempre foi o que eu quis, e eu fiquei muito focado nisso e só olhava para isso, na verdade, até 2007, 2008, né? Quando eu tinha 24 anos, 24 anos. Então, eu fiz de tudo o que dava e o que não dava, tive ajuda de inúmeras pessoas. Infelizmente, minha família não tinha capacidade de me suprir, ou seja, de realmente bancar, né, uma vaga para mim, que é necessário para qualquer piloto. E então, foi sempre muito difícil, mas eu consegui chegar até a GP2 com a ajuda de várias pessoas e fiz realmente só 3 provas. Larguei numa primeira fila em Barcelona, mas mesmo assim não foi possível a continuidade. E depois disso, quando realmente eu, né, vamos dizer, eu estava velho, né, vamos colocar dessa maneira, eu realmente comecei a pensar e olhar para o turismo, ver para onde que eu poderia ir, como é que funcionava, porque de verdade até então eu nem sabia direito o que era estocar, não sabia nada. Né, eu realmente estava muito focado e meu desejo era sempre chegar lá de qualquer maneira. E foi uma reconstrução de carreira, né? Eu tive que começar tudo de novo. Felizmente eu tive uma oportunidade em 2009 na Stock Light, que na época largavam lá 35 carros, e na minha primeira oportunidade eu fiz pole, melhor volta e venci, lá no nosso saudoso Jacarepaguá, né? Então para mim foi marcante, que foi minha reviravolta, né? E meu começo no turismo ali no meados de 2009, e depois desse tempo eu consegui ir. Hoje posso considerar que no turismo no Brasil eu estou na categoria no topo, né? E no mundial, no mundo também, hoje correndo numa das principais do mundo, então eu estou bastante contente. Ô, Sérgio, você falou num ponto da sua resposta agora a respeito de apoiadores, questão financeira. Nós falamos recentemente com o Sérgio Sete Câmara, que tá fazendo o caminho para competir na Fórmula 1. Hoje ele tem o apoio da Red Bull e faz o campeonato da FIA de Fórmula 3. Você acha hoje, vendo o cenário de hoje, e até pela sua experiência, suas experiências anteriores, você acha que para conseguir um caminho para chegar a uma grande categoria como a Fórmula 1 é só com esse tipo de investimento, ou seja, uma empresa grande, ou até mesmo, no caso, a Red Bull, que é a dona de uma equipe da Fórmula 1, investir diretamente no piloto, ou você acha que não, pode haver um outro tipo de trabalho, um trabalho focado mais na base, pegando os melhores kartistas para ir para categorias menores, não necessariamente ligado a um patrocinador forte, mas sim a um campeonato forte? Qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Só lembrando que a Red Bull tem 2 equipes, não uma, né?
Exato. da Fórmula 1. Mas é assim, sendo bem claro, Thiago, e bem objetivo, para você, se você quer trilhar ou seguir um caminho para a Fórmula 1, você precisa ter um patrocinador muito forte ou a família ter condições de te levar até lá, né? Senão não adianta você só ser bom hoje, né? Infelizmente você precisa estar na equipe boa, estar bem preparado, vir com pessoas para a Europa quando você deixa o seu país, isso no caso, né, de um brasileiro, com pessoas que possam te acompanhar no começo, te orientar, te levar ao melhor lugar, te levar à melhor equipe, te tirar das armadilhas que tem no meio do caminho, que existem e são muitas, né? Então, não só para aquele que quer chegar na Fórmula 1, mas aquele que também quer seguir ou fazer algum caminho de turismo, ou seja como for. Então, realmente precisa de um apoio para você ter a condição de sentar num carro bom e aí sim mostrar o serviço e aí sim poder ter o apoio de alguém, que é o caso que a gente vê do Sete Câmara, que vai estar sendo apoiado pela Red Bull, mas ele teve todo o apoio e suporte para poder fazer um bom trabalho, né? Fazer as categorias até a Fórmula 3. E hoje mesmo a Red Bull, ele é um apoiado, mas a Red Bull não banca a carreira dele, né? Não banca o running dele. Então ainda tem alguém que está fazendo esse trabalho, né? Então é um longo e árduo caminho, não é fácil, mas nós teríamos que ter no Brasil algum tipo de trabalho de desenvolvimento, né? Para exatamente colher do kart, como você falou, ou seja, de centenas de pilotos saem 10, que depois de 10 saem 5, que depois de 5 se sair 1, né? É o que vai chegar na Fórmula 1. Então, realmente é um trabalho aí de anos e de bastante investimento. Vamos chegando ao fim, então, da entrevista, Gimenez. Nossa última pergunta. A tua passagem pela 1GP, né, muito próximo do Emerson. A gente sabe que alguns pilotos tiveram problemas com o Emerson. Eu queria saber você, a sua relação com o Emerson. Se foi tranquila, se teve algum problema. Eu sei que a sua passagem foi curta lá na 1GP. Um carro que deixa, uma categoria que deixa muitas saudades pra gente, com certeza. Passaram alguns grandes pilotos. Eu queria saber a tua relação com o Emerson, que nesse momento está passando por um momento delicado. Não, o Emerson, eu tenho uma relação muito boa com ele até hoje. Na verdade, ele me deu a chance e a oportunidade de fazer o teste na época na 1GP. Eu concorri com 2, 3 pilotos para poder sentar na equipe brasileira como principal piloto, né? Bati esses 3 pilotos contra e ele me deu a chance. Na verdade, eu fiz 5 ou 6 provas na 1GP, deixei o campeonato em quarto para o Team Brasil, fiz um pódio que fazia anos que eles não faziam e eu só não pude continuar porque realmente a gente não chegou num acordo contratual, né? Então, mas acho que faz parte, a gente não conseguiu chegar a um ponto que era bom para todos, na minha visão, e por isso que eu tive que acabar deixando o time realmente, porque eu não quis, né, não conseguimos chegar num ponto contratual bom para ambas as partes. Então, fora isso, continuo conversando com ele e sempre que encontro na pista a gente relembra aí os bons momentos que tivemos. Então é isso, Sérgio. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Foi bem legal, dando sequência aqui nas nossas grandes entrevistas. Só lembrando todo mundo, ficar de olho aí na Blank Pain no final de semana, correndo em Brand 7. Vamos torcer pro áudio tanto do Sérgio quanto do Rodrigo. São 2 pilotos aí que realmente merecem a nossa atenção. Queria te agradecer e abrir um espaço, né? Se você tem algum patrocinador pessoal, alguma coisa que você queira citar, falar até do seu trabalho de coach, sinta-se à vontade, o espaço é seu. Não, obrigado, Thiago, obrigado a todos aí do Café com Velocidade. Vou deixar minhas páginas para todo mundo seguir, a gente tem bastante vídeos agora do que está acontecendo aqui na equipe, das onboards, então seguir lá no Facebook o Acelera Sérgio Gimenez e no Instagram também, que a gente tem bastante coisa ali contando como é que está acontecendo as coisas, um pouco de bastidor, e eu acho que é legal para todo mundo acompanhar. Tá joia, obrigado. Obrigado, Thiago, um abraço, obrigado a todos aí. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.